A atração a seguir é recomendada para todas as idades. E hoje eu vou bater um papo com o meu querido amigo, o psiquiatra Marco Martins. Eu volto após os comerciais. Até já. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Estamos de volta, então. Agora, iniciando o programa, meu convidado, o Dr. Marco Martins. Tudo bem, meu querido? Boa noite. Olá, boa noite, Lauveiro. Tudo bem, e você? Boa noite a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Satisfação estar de volta aqui para participar do seu programa. E tu exerceu a profissão sempre em Lages ou trabalhou fora também? Eu me formei na Universidade Católica de Pelotas. Em seguida, eu fui fazer minha formação de psiquiatria na Universidade da República de Montevidéu, no Uruguai. E em 1993, eu retornei para Lages, onde iniciei minha atividade profissional e estou aqui até hoje. Olha que legal! Então, você já veio para cá. Naquela época já tinha quantos profissionais da psiquiatria aqui em Lages? Tem lembrança? Não? Em 1993? Isso. Era o Dr. Kleber Vieira, o Dr. Paulo Agostini, e eu fui o terceiro psiquiatra aqui em Lages. Você chegou a enfrentar, eu vou te fazer essa pergunta, porque eu já perguntei e já ouvi de muitos profissionais da área de saúde, você chegou a enfrentar alguma resistência para entrar no campo aqui, para atendimento aqui em Lages, ou não, em virtude de você ser de família aqui de Lages? Não, eu não tive problemas com relação a isso, Laudir. Né? Fui bem recebido por todos os colegas aqui, por toda a comunidade também. E eu fui bem recebido, pude começar a trabalhar, exercer minha atividade. Não tive esse tipo de problema aqui. Muito importante. O pessoal te recebeu bem. E outra questão, porque eu acho que o tempo também nos mostra situações que as pessoas têm, antigamente, ainda hoje, eu acho que até tem, né, Marco, um pouco de receio de ir lá para o psiquiatra, o cara que vai para o psiquiatra é louco. Ainda tem muito disso? Ainda tem? Tem. Isso, quando eu iniciei minha atividade lá nos anos 90, isso era bem maior, havia um desconhecimento, na verdade, o que é um tratamento com um psiquiatra. A psiquiatria era em volta de muito mistério e de muitas coisas que, na verdade, não são dessa forma. O tempo passa, as pessoas se informam. Hoje todo mundo pode se informar, saber o que é um tratamento psiquiátrico, e quando ir a um psiquiatra, mas ainda assim há uma certa resistência, um certo temor,
sobretudo pelo preconceito que isso pode trazer, né? Mas eu vou a um psiquiatra, e se as pessoas ficam sabendo que eu vou a um psiquiatra, o que isso pode acontecer? Houve uma mudança muito grande com relação a isso, quando muitas pessoas, artistas principalmente, revelaram que apresentam um transtorno psiquiátrico e fazem tratamento, né? Isso desmistificou um pouco essa questão do tratamento psiquiátrico, né? Que qualquer um pode apresentar e precisar, né? E é um tratamento médico como qualquer outro tratamento. E entende-se também hoje, né, Marco, que isso é um apoio, é uma alavanca até para as pessoas em momento de uma necessidade, porque tem certas situações que a pessoa acaba não tendo disposição, eu não tenho força para levantar, eu estou sem força para reagir. Aí pode até, de repente, ele vai no primeiro momento num psicólogo, o psicólogo pode até quero depois que você eu te perguntei no outro programa, mas sempre é bom reafirmar. O psicólogo, como ele faz só um tratamento, ele não pode medicar, e o psiquiatra sim. Então, às vezes, no primeiro momento, ele vai no psicólogo e pode até dar uma solução, mas se for alguma coisa um pouco mais grave, ele precisa do psiquiatra. Então, é comum que o psicólogo também encaminhe ao psiquiatra, dependendo da situação? Então, Laubir, a psiquiatria e a psicologia são duas áreas da saúde mental que trabalham conjuntamente, né? Os dois profissionais têm uma importância assim, dentro do tratamento do transtorno mental. E tem finalidades diferentes, né? Cada tratamento tem o seu objetivo e a sua função, né? Fazer um tratamento com um psiquiatra não exclui a pessoa precisar de fazer um tratamento com um psicólogo, e vice-versa, não são tratamentos excludentes. Algumas situações, sim, vão ser mais importantes. O uso da medicação, por exemplo, em algumas condições clínicas em que há sintomas graves, bastante disfuncional para a pessoa, ela vai precisar de medicamento. Mas, sem dúvida, o tratamento com o psicólogo também é fundamental, é importante. São profissionais da mesma área que trabalham, cada um tem a sua função. E são plenamente harmônicos, né? O tratamento harmônico e vocês profissionais de ambas são bem harmônicos e formam parcerias, inclusive, como o senhor muito bem colocou, né? Sim, eu recebo pacientes que os psicólogos me encaminham, também encaminham meus pacientes para tratamento psicológico. É muito importante, né? Toda assistência possível, instrumentos que pode auxiliar a pessoa no seu sofrimento pode ser usado, a pessoa tem acesso a isso, é importante, vai auxiliar. Vamos exemplificar isso, ver um exemplo concreto, em que situação você atende um paciente e diz, peraí, eu vou atendê-lo, mas ele precisa de um complemento junto a um psicólogo. Nos dê um exemplo, se é que existe, se é que é possível, quero crer que um exemplo para que as pessoas possam clarear. Porque, lógico, que a finalidade desse programa é informar da melhor forma possível, né, Marco? Então, eu acho que para que as pessoas dizem, peraí, mas qual é a situação? Assim, essa situação para psicólogo, esse é para o psiquiatra, essa é para ambos, como funciona? Certo. Os transtornos psiquiátricos, a psiquiatria é uma especialidade médica. Os transtornos psiquiátricos, eles são fundamentalmente tratados com medicamentos. E algumas condições, elas podem precisar ou não de medicação. E alguns transtornos psiquiátricos não vão precisar de medicação. A diferença entre, por exemplo, você perguntou que condição um psiquiatra encaminha para um psicólogo ou vice-versa. O objetivo da medicação é fazer a retirada dos sintomas, estabelecer a funcionalidade, a melhor condição para a pessoa desempenhar, sim, a sua vida. Enquanto ela está com sintomas severos, como ansiedade, crise de pânico, depressão, enfim, que os medicamentos auxiliam e são fundamentais nessas situações, ela vai precisar usar medicação. O psicólogo, ele vai realizar a psicoterapia
e vai identificar, então, outros fatores que não estão bem na vida da pessoa, né? Fatores que desencadearam aquelas crises, né? Por exemplo, a depressão ela pode ser desencadeada por uma crise na vida, uma separação, a morte de algum familiar, o desemprego, enfim, né? Nós estamos vivendo aqui a situação da pandemia, né? Quer dizer, pessoas se deprimiram, entraram em pânico, enfim, algumas precisaram do uso de medicações, outras precisam sim do auxílio psicológico, enfim, é dessa forma que deve ser trabalhado. E essa, você acabou colocando a pandemia, que ia deixar um pouco para depois, mas não tem problema, que nós vamos mesclando esse bate-papo, como nós fizemos no outro programa, para que possa ser o mais abrangente possível. E o Manfred, eu antes de entrar no ar, eu coloquei ali a pergunta do Manfred. A pandemia, eu vou formular novamente, a pandemia deixou as pessoas mais loucas, aqueles que já eram loucos? A pandemia, ela teve um impacto no mundo todo, foi algo assim inacreditável. Então, ela trouxe sim uma repercussão muito grande em toda a humanidade, no mundo todo. E as pessoas adoeceram, sim, ficaram mais tristes ou até mais deprimidas, a vida mudou, isso trouxe uma consequência grande na vida das pessoas. Um dos primeiros impactos com essa pandemia foi que de uma hora para outra as pessoas começaram a ser limitados no seu habitual. Uma série de situações que já não poderiam mais agir, ou não tinham mais a liberdade de ir e vir, em função das restrições. Entendo que até é necessário, por vezes, é lógico, exceto com alguns exageros, mas isso também dá para culpar? Acho que não dá para culpar ninguém, porque foi uma situação totalmente inédita e as pessoas não sabiam nem como agir. Tanto o governo, tanto a área de saúde não sabiam como agir, né, Marco? Então, às vezes eu digo assim, poxa, por que será que as pessoas têm o hábito de eu querer jogar a culpa no fulano, no Beltrano, no A, no B, no C? Eu acho que, na realidade, culpa, eu acho que não, mas houve tentativas de solucionar. De N formas. Algumas deram certo, outras não deram certo. Algumas situações houve alguma teimosia, outras situações não. Uns diziam que em alguma situação dava resultado, outros não. Mas a discussão ainda ficou. E ainda está essa discussão. Então, isso tudo, Marco, foi, eu acho que, gatilhos para muitas situações psiquiátricas. É isso? Então Lauvir, a pandemia ela trouxe uma situação atual no mundo que ocorreu há 100 anos atrás, por exemplo. E com todo o desenvolvimento, todo o conhecimento científico, toda a tecnologia que temos hoje, o mundo não sabia o que fazer. Ficamos todos reféns dessa situação. Mesmo os países mais desenvolvidos, ninguém sabia ao certo o que fazer, né? Então, houve uma confusão muito grande, né? Opiniões diferentes, né? Como se isso não bastasse, dentro do aspecto científico, questões ideológicas, políticas. Então, não havia, quer dizer, todos tinham razão, todos estavam errados, enfim, foi muito difícil. E ajustar isso tudo, já dentro do mundo, com todos os seus problemas que existem, os outros problemas continuaram existindo depois da pandemia, o que já estava difícil, continuou. Então, isso trouxe um impacto muito grande, sim, né? Trouxe um impacto muito grande. E as duas repercussões maiores, vamos dizer assim, que trouxe a pandemia, primeiro foi o isolamento social e depois o distanciamento social, né? Esse segundo ainda está repercutindo e não sabemos ainda até que ponto isso vai chegar na vida das pessoas. É verdade. Eu até brinco hoje com as pessoas, você chega lá, agora você vai e cumprimenta assim, né? Agora é na porrada e na cotovelada. Antes então, você dá... ou não é? Então Lauvir,
num mundo tão corrido, num mundo tão atribulado que hoje está, a pandemia nos obrigou a parar. O mundo parou. Né? Nós tivemos que ficar lá confinados nas nossas casas. E aí a gente começou a perceber coisas que poderiam passar, tem muita importância na vida, como só apertar a mão de alguém conhecido, ou dar um abraço em alguém, ou estar com a sua família, ou ir no seu trabalho, coisas que nós nem pensávamos em fazer. Né? Vou lá almoçar com meus filhos, vou com a minha família, a gente não pensava. E as pessoas foram privadas. Né? Então, isso trouxe um impacto enorme. Né? A nossa vida ela teve que ser mudada, readaptada à força. Não tivemos tempo para repensar. E ainda hoje estamos nos habituando a uma outra forma de viver e de se relacionar. Né? Se relacionar. Né? Hoje o mundo está online, né? Esse instrumento maravilhoso, estamos aqui hoje conversando, cada um na sua casa, né? Mas isso é uma escolha, né? É um instrumento apropriado, mas nos privarmos de estar com pessoas que gostaríamos de estar no nosso trabalho, na casa dos familiares, com os amigos, quer dizer, isso tudo ficou muito mais complicado. Né? Sem dúvida. Queria sair para tomar um café, eu ia ali, saía, e não pensava que eu podia fazer isso. Está conosco também a Rosinha Rosa, assistindo o programa. Pessoal, compartilhe esse programa, porque é muito importante que as pessoas possam acompanhar e ter as suas respostas, que o Marco está sendo incrível, super claro nas suas explicações. E a função é essa, né? Levar um programa bem tranquilo, bem gostoso, para que cada um de vocês possa... Aliás, se vocês tiverem alguma dúvida, né, façam pergunta que eu passo aqui para o Marco, sem dúvida alguma. Eu vou fazer um pequeno intervalo, meu querido Marco, para o comercial e voltamos em seguida, tá bom? Tá bom. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Lis Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Estamos de volta para o programa Pense Bem, pela LJTV, a Rádio 101 FM e o programa O Navegador pela Nova Era TV para todo o Brasil. E esse bate-papo com o meu querido amigo, o psiquiatra Dr. Marco Martins. Marco, a pessoa quando entra num processo de depressão, ele inicia pela ansiedade para chegar a uma depressão. Qual seria a ordem, se é que existe uma ordem cronológica para isso? Então, a depressão ela pode ter início de algumas formas. Né? Ela pode iniciar sem ansiedade, somente com tristeza, com desânimo, desinteresse, que são os sintomas clássicos da depressão. Mas ela também pode iniciar de outras formas, inclusive com sintomas de ansiedade. Aliás, depressão com sintomas de ansiedade também são bastante frequentes. E estabelecer uma diferença clínica do que é depressão e do que é ansiedade
às vezes até difícil. E desde um ponto de vista medicamentoso, né, para o tratamento, alguns medicamentos são usados para as duas condições, tanto para a depressão quanto para a ansiedade. A base biológica da depressão e da ansiedade são as mesmas. É por isso que elas se entremeiam, né? Elas aparecem juntas. Quer dizer, então, um não é o gatilho de outra, não necessariamente. Não necessariamente. A pessoa ela pode apresentar somente quadros de ansiedade, ela pode apresentar quadros de depressão e pode apresentar quadros com depressão e ansiedade. Cada condição clínica, tanto a depressão quanto a ansiedade, ela apresenta seus sintomas nucleares, são os sintomas básicos. Né? Na depressão é tristeza, né, e desânimo. Na ansiedade é medo e preocupação. Esses são os sintomas fundamentais desses dois quadros. Mas, frequentemente, as duas condições se misturam, né? Há vários sintomas. Então, o diagnóstico clínico, psiquiátrico, ele nunca é assim tão enquadrado como aparece nas classificações do DSM ou no CID-10, né? Que existem todos aqueles itens. Sim, aquilo são importantes, mas não são aquelas pessoas que, como estão ali, que nos procuram, né? Os quadros são variados, né? O importante é avaliar a condição na sua amplitude e aí sim determinar um tratamento. Agora me veio uma pergunta que possivelmente deve ter sido feita a você em algum momento, e você deve ter presenciado. O jovem, por exemplo, quando ele vai entrar no mercado de trabalho, ele tem que enfrentar uma entrevista de emprego, né? E ele entra num processo de ansiedade impressionante, deve ser, né? Eu não sei que na minha época nós não tínhamos isso, a coisa fluía tão natural, não tinha tantas exigências como tem nos dias de hoje. Hoje eu entendo que existe, o mercado exige muito mais. Naquela época, até com tenra idade, você já entrava no mercado de trabalho, coisa que hoje a lei do menor impede, e aliás que eu até sou contra em certas coisas, porque o menor acaba se desviando, vai para a droga, para outras coisas, porque ele é limitado do seu trabalho. Eu comecei a trabalhar muito jovem, então eu não cheguei a sentir isso, Marco, de ficar ansioso para ir procurar um primeiro emprego. Eu fui com muita naturalidade, mas hoje não. Hoje a competitividade está muito, mas muito grande, e percebe-se que os jovens, principalmente, eles são muito ansiosos para isso. E esse medo, né, o medo de enfrentar o seu entrevistador. Você já deve ter presenciado isso, já ter atendido a pessoas nesse sentido, né? Como orientar? O que o psiquiatra diria para os pais, até para os jovens que estão acompanhando o programa, o que fazer numa situação dessa? Então, você usou a questão o exemplo de fazer uma entrevista para conseguir um emprego. É uma situação importante, né? A pessoa está buscando o seu espaço, o seu mercado de trabalho. Então, essa dificuldade que pode surgir pode estar mais vinculada à preocupação ou à dimensão que aquela pessoa está dando àquela situação. Né? Não necessariamente é a situação que trouxe aquele medo, ou aquela preocupação excessiva. Né? Sim, está bastante competitivo. É difícil hoje conseguir um emprego, um lugar no mercado, né? Mas como a pessoa lida com uma situação assim é que faz a diferença também. Isso, primeiramente, vai estar relacionado de como a pessoa é, né? De como ela lida com as suas dificuldades, com as suas angústias, né? Como ela cresceu, como ela aprendeu a lidar com as situações. Então, isso é que vai ter uma importância e como ajudar essa pessoa. Né? Frente a uma situação assim, que há uma angústia, que há um medo, eu tenho medo de fazer uma entrevista, não sei, a pessoa deve, mas por que esse medo? Da onde vem esse medo? Por que a pessoa desenvolveu esse medo?
ela pode precisar de um auxílio de um psicólogo, aí, por exemplo, nessa situação, né? Para ver como que essa dificuldade surgiu, por que é tão angustiante para essa pessoa, para esse jovem fazer uma entrevista, né? Um tratamento, uma assistência psicológica, nesse caso, por exemplo, seria mais adequado, seria mais adequado. Meu querido amigo, muito obrigado, gratidão a você por ter vindo participar de mais um programa. Foi uma delícia ouvi-lo, realmente bastante esclarecedor. Tenho certeza absoluta, eu tenho certeza absoluta que os meus telespectadores e ouvintes ficaram satisfeitos. O gostinho de quero mais eu fiz questão de deixar, porque eu quero você de volta. Daqui a um tempo tu retorna para conversarmos mais. Com certeza, Lavê. Para mim foi uma alegria também muito grande estar aqui conversando, trocando ideias aí sobre essas questões tão importantes no nosso. Valeu, meu querido. Um grande abraço. Aguenta aí. Deixa eu fazer meu encerramento. Meus queridos, aí está então o fechamento de mais esse programa Pense Bem, pela LJTV, HTV, Rádio 101 FM, programa ao navegador pela Nova Era TV para todo o Brasil, para esse bate-papo. Vejam só, quão importante eu sou, você é, todos nós somos. Valorize-te, acredite, confie, você é o ser capaz. Nós somos capazes. Porque nós somos centelhas divinas. Vamos acreditar que tudo é possível quando nós acreditamos. Que a paz esteja no coração de todos e até o próximo programa.